a lei de licitações mudou completamente o critério para a definição da modalidade de licitação que será utilizado nos processos licitatórios. E se você não entender o que está por trás disso, você não vai acertar as questões de prova. Então, nesse vídeo eu vou te explicar cada uma das modalidades de licitação e, ao final, vou te entregar essa chave para você acertar qualquer questão que aborde modalidades de licitação. Vamos lá, pessoal? Então, esse é o nosso tema de hoje e nós vamos abordar aqui. Primeira coisa, houve uma mudança de paradigma. Na Lei 8666, que já foi embora há algum tempo, o critério principal para a definição da modalidade de licitação era o valor da futura contratação. Tinha alguns outros critérios acessórios, mas o principal era o valor. Com a Lei 14.133, isso mudou completamente. Hoje, o que define a modalidade de licitação é o objeto que será contratado futuramente. Tá? É o objeto que será contratado no futuro próximo, após o término do processo licitatório. Vamos lá, nós temos 5 modalidades de licitação: pregão, concorrência, leilão, concurso e diálogo competitivo. Vamos começar com o pregão, tá? Pregão e concorrência são as modalidades comuns, normais de licitação, vamos dizer assim, tá? O pregão hoje, ele é o protagonista da lei. Por quê? Porque ele é a regra. A regra geral é a utilização do pregão. Muito embora ele tenha uma divisão ali com a concorrência, tá? Mas veja, para qualquer contratação de bens e serviços comuns, o pregão é obrigatório, tá? Ele é obrigatório para bens e serviços comuns. E o que são bens e serviços comuns? São aqueles cujos padrões de desempenho e de qualidade podem ser objetivamente definidos no edital, segundo as especificações usuais de mercado. O que isso quer dizer? Informalmente, no mundo das contratações públicas, bens e serviços comuns são conhecidos como bens e serviços de prateleira. Isso é, são aqueles que o mercado entende facilmente aquilo que a administração pública precisa e já tem disponível, sem precisar fazer qualquer tipo de adaptação, qualquer tipo de modificação ali no produto, no bem, no serviço. Não, já está pronto, é só ela oferecer para a administração no processo licitatório e, se for vencedora, entregar o bem ou executar o serviço. São bens e serviços comuns. Professor, um avião pode ser bem e serviço comum? Pode, se ele tiver padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos no edital, de acordo com as especificações usuais de mercado. Quais são as especificações usuais de mercado de um avião? Um carro pode ser um bem e serviço comum? Sim. Não, o tribunal vai comprar carros ali oficiais para deslocamento das autoridades daquele órgão. O que ele vai fazer? Ele vai dizer, olha, eu quero um carro hatch, sedã, caminhonete, SUV, vai definir o modelo, vai definir a potência mínima e máxima do motor, vai definir comprimento, largura, altura mínima e máxima, vai definir se é gasolina, se é álcool, se é diesel, enfim, vai definir quais são esses padrões de desempenho e de qualidade. E eles podem sim ser definidos objetivamente. Então, se o avião puder ter esses bens, esses padrões de bem e qualidade definidos de forma objetiva, pode fazer pregão. Porque, veja, para definir a modalidade de licitação não interessa o valor, interessa o objeto que está sendo contratado, certo? E aí, é vedado o uso do pregão para obras, serviços técnicos especializados, serviços especiais de engenharia. O pregão pode ser utilizado para serviços comuns de engenharia, mas aqui ele não é obrigatório. Aqui ele é facultativo, tá? Então, para bens e serviços comuns, o pregão é obrigatório. Para serviços comuns de engenharia, o pregão é facultativo. Por quê? Porque aqui eu posso utilizar a concorrência. É o gestor quem vai decidir qual modalidade ele vai utilizar. E a concorrência? A concorrência é uma das modalidades comuns, normais, junto com o pregão. Já vamos explicar o que é isso para vocês logo adiante. A concorrência é utilizada para bens e serviços especiais e para obras. O que são bens e serviços especiais? Todos aqueles que não são comuns. O critério é residual. A pessoa está com preguiça de explicar? Não, a própria lei definiu dessa forma. A lei estabeleceu, são bens e serviços especiais, aqueles que não são comuns, aqueles que não podem ser objetivamente definidos no edital por meio dos seus padrões de desempenho e qualidade, tá bom? E obras? Obras tem que fazer concorrência, não pode usar o pregão para
obras, né? E nós já vimos que serviços como engenharia pode usar obras, pode usar a concorrência, mas é facultativo, pode usar pregão também. Então, qual a diferença entre o pregão e a concorrência, professor? Olha, com a Lei 14.133, houve o que muitos chamam de apregoamento da concorrência. Isso é, a concorrência se tornou muito parecida com o pregão, inclusive com a inversão de fases. Então, as fases do pregão e da concorrência são idênticas, tá? São idênticas. O que muda? Os critérios de julgamento. Para o pregão, só pode usar os critérios de julgamento do menor preço ou maior desconto. Então, critério de valor. Pregão é só valor. E a concorrência pode usar outros critérios de julgamento definidos ali pela lei, exceto o maior lance, que é exclusivo do leilão, mas pode usar os outros critérios de julgamento normalmente dentro das hipóteses definidas pela lei. Então, essa é a primeira diferença entre o pregão e a concorrência. E a segunda diferença são os prazos, porque como o pregão ele é utilizado para bens e serviços comuns, isso é, mais simples, menos complexos, os prazos são menores, já os prazos da concorrência são maiores. Mas para fins de processo licitatório, nós temos aqui as fases idênticas, lá do artigo 17. Fase preparatória, divulgação do edital, apresentação das propostas, julgamento das propostas, então a fase de competição vem antes da habilitação, o julgamento vem antes da habilitação, como regra geral. E aí nós temos uma fase recursal única, tá? Não tem julgamento, recurso, habilitação, recurso, não. Uma fase recursal única depois da habilitação e, por fim, a homologação, a adjudicação do objeto ao licitante vencedor é homologação. Lembrando que a adjudicação não é ainda a celebração do contrato, é um ato declaratório que afirma, que declara que quando a administração pública for contratar aquele objeto, o fará em favor daquele licitante vencedor. Perfeito? Então, o julgamento vem antes da habilitação. Por isso que fala que há um apregoamento da concorrência, porque antes da Lei 14.133, o pregão já tinha o julgamento antes da habilitação. A concorrência não. Agora a concorrência passa a ter, tá? É claro, pessoal, que em situações em que há um caso específico que apresente a efetiva necessidade de fazer a habilitação antes do julgamento, de forma devidamente motivada, a administração pública pode inverter essas fases, realizando a habilitação antes do julgamento. Isso vai acontecer com objetos mais complexos, né, para evitar ali o famoso licitante kamikaze, o licitante paraquedas, aquele que vai lá e apresenta qualquer proposta só para ver o que dá. Tá? Então faz a habilitação antes e já tira logo antes quem não vai ter condições de executar um futuro contrato. Tanto condições financeiras, técnicas, dentre outros, tá? Então, a regra, o julgamento antes da habilitação, excepcionalmente, pode haver aqui a habilitação antes do julgamento, desde que devidamente motivado e previsto no edital, ok? Mas esse não é o nosso objeto aqui de aulas, só estou passando para vocês como é que funcionam essas fases de cada uma das modalidades. Em seguida, nós temos aqui o concurso. O concurso é muito diferente, óbvio, do concurso público, que é o concurso como modalidade de licitação. Ele é utilizado para a seleção do melhor trabalho técnico, artístico ou científico. Tá? No trabalho técnico, pode ser uma solução de engenharia, né? Pode ser, por exemplo, um projeto de engenharia, projeto básico, projeto executivo, vai ser feito aqui por meio de concurso, ok? Um trabalho técnico, um trabalho científico. Nós vamos aqui premiar o melhor TCC, melhor trabalho de conclusão de curso, dentro deste tema aqui. Então faz um concurso, apresenta ali no concurso um prêmio, pode ser prêmio ou remuneração, tá? Se for, por exemplo, um concurso para trabalho técnico de projeto básico, vai ser uma remuneração. Remunerar pelo trabalho que ele está me apresentando. Mas se for um concurso de TCC, o que eu posso fazer? Um prêmio. E aí, o que acontece? O vencedor cede os direitos patrimoniais daquele trabalho para a administração. Ou então, trabalho artístico, né? Até coloquei uma foto aqui de um trabalho aqui com vaso, com barro, enfim, mas qualquer trabalho artístico. Pode ser um quadro, pode ser uma peça de teatro, enfim, o melhor trabalho artístico, tá? E aqui o critério de julgamento, melhor técnico, conteúdo artístico. O concurso não vai seguir aquelas fases lá, pelo menos não à risca, tá? Ele vai ter um regulamento próprio que vai guiar a condução, vai guiar, na verdade, o processo licitatório do concurso. Então, o regulamento vai definir como é que vai acontecer o
processo licitatório do concurso. Na sequência, nós temos aqui o leilão. O leilão é muito importante porque ele é utilizado para toda e qualquer alienação de bens. Pode ser, a administração pode estar vendendo uma balinha ou um complexo imobiliário no valor de R$ 1 bilhão. Não interessa se ela está vendendo, alienando alguma coisa, né? Não necessariamente vendendo, mas qualquer tipo de alienação, isso vai tornar alheia uma coisa, ela vai ter que usar o leilão, independentemente do valor, independentemente se é um bem móvel, imóvel, corpóreo, incorpóreo, vai ter que usar o leilão. E o leilão, o critério de julgamento é o maior lance. Veja, leilão e maior lance estão casados para sempre, casados e felizes para sempre. Tá? Em completa fidelidade um ao outro, sem pulada de cerca. Por quê? Porque o leilão só pode usar o critério de julgamento do maior lance e o maior lance só pode ser usado pelo leilão, tá? Então o leilão só vai com o maior lance e o maior lance só vai com o leilão. Acabou. Casamento aqui em regime total de fidelidade, tá certo? Então o leilão, como deve ser, obviamente. O leilão aqui, ele tem um ponto muito importante, porque ele vai seguir as fases da licitação do artigo 17, mas com algumas mudanças, algumas peculiaridades. Quais são elas? Primeiro, vai fixar o edital num local de ampla circulação, tá? Ampla circulação na sede da administração. Agora, o mais importante de tudo, não tem fase de habilitação no leilão e nem exige o registro cadastral prévio, né? O registro cadastral prévio tem por objetivo aqui tornar mais eficiente, mais otimizada a fase de habilitação. Não tem habilitação no leilão, tá? E nem exige o registro cadastral prévio. Por quê? Porque no leilão, a única obrigação contratual do vencedor é pagar o preço. Então, uma vez que há um vencedor do leilão, ele pagou o preço, ele fez o pagamento na forma do edital, acabou as obrigações, acabaram as obrigações dele. O leilão vai ser homologado, só vai restar uma obrigação da administração pública, que é entregar o bem para o vencedor daquele leilão. Perfeito? Por isso que não há fase de habilitação. Por quê? Porque eu não preciso identificar se ele tem características próprias que vão permitir com que ele execute corretamente, fielmente o contrato. E por último, o diálogo competitivo. O que é o diálogo competitivo? É uma modalidade de licitação que tem duas fases muito bem definidas, uma fase de diálogo, uma fase de competição. Então, ela é majoritariamente utilizada em casos em que se exige inovação e que há complexidade. São casos em que a administração pública sabe que tem um problema, sabe que tem uma necessidade, mas não sabe como vai resolver esse problema. Então, ela vai convocar a iniciativa privada para auxiliá-la a identificar esse problema na fase do diálogo. E depois ela faz uma fase competitiva, tá? Então ela vai ser utilizada lá nos casos previstos em lei, né? Então nós temos aqui inovação, complexidade, definição de meios e alternativas e também para concessões de serviços públicos e PPPs. Houve alteração da Lei 8987 e da Lei 11079 para prever o diálogo competitivo como modalidade de licitação para concessões e PPPs. E como funciona o diálogo competitivo? Nós temos uma primeira fase em que há a publicação de um primeiro edital com prazo mínimo de 25 dias úteis, com critérios objetivos para pré-seleção dos convocados pela administração. Faz a pré-seleção de acordo com os critérios definidos no edital e aí começam as interações com esses pré-selecionados, reuniões, apresentação de documentos, projetos de estudo, dentre outros, para que a administração defina a melhor solução, as melhores soluções para o caso. Definida a solução ou as soluções, ela declara encerrado o diálogo e publica um segundo edital. Então, o diálogo competitivo tem 2 editais, né? Esse segundo edital tem um prazo mínimo de 60 dias úteis e é a fase da competição, inicia a fase da competição, em que os licitantes vão apresentar as suas propostas e terão suas propostas julgadas. Agora, perceba, só pode apresentar propostas aqueles que participaram do diálogo. Quem não participou do diálogo não pode apresentar proposta na fase competitiva. Ou seja, só pode comer a carne quem roeu o osso. Não pode chegar alguém depois de tudo e querer sentar na janelinha e apresentar proposta. Não, só vai apresentar proposta quem ajudou a administração a definir qual é o objeto a ser contratado, qual a melhor solução para aquele caso. Então esse é o diálogo competitivo com 2 editais. Bom, pessoal, basicamente, então, as modalidades de licitação nós temos esse cenário, tá? Aqui com um quadro resumo para vocês identificarem cada um desses pontos, mas o mais importante que vocês precisam identificar para acertar qualquer questão sobre modalidade de licitações, avaliar o objeto que está sendo contratado, ou que será contratado pela administração pública. Bens e serviços comuns, pregão. Bens e serviços especiais e obras, concorrência.
trabalho técnico, artístico ou científico, concursos, alienações, só leilão. E inovação ou alta complexidade, diálogo competitivo. Com essa chave, você acerta qualquer questão que trata das modalidades de licitação na Lei 14.133, tá bom? Então nós temos o seguinte, o fim do critério de valor, o foco é no objeto e na racionalização, uma gestão mais técnica, mais racional, mais objetiva e mais eficiente nas contratações públicas. Agora, se você gostou desse conteúdo, saiba, ele é apenas um pedacinho muito pequeno daquilo que nós produzimos dentro da nossa plataforma. Lá você tem cursos completos de todas as matérias para todas as carreiras jurídicas do país. Magistratura, Ministério Público, procuradorias, delegado, defensorias, cartórios. Todas elas nós temos cursos completos, específicos e, claro, os cursos mais adequados para a sua aprovação. Veja, se você quer esse curso, esse conteúdo, dentro do curso que mais aprova no mercado, nós temos uma condição específica e única para você. Aqui no link da descrição você vai encontrar uma condição muito especial para você se tornar nosso aluno. Te convido a clicar no link e conhecer essa condição com vários bônus, com muita coisa que vai realmente te fazer ser aprovado no concurso jurídico e ser aprovado o mais rápido possível. É isso, um grande abraço a todos. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos episódios do nosso Direito Resumido. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.